Pessoal, um recadinho rápido antes de começar o episódio, que está incrível, mas antes eu quero falar sobre o nosso e-book Planejamento Comercial na Prática. A gente criou um material para ajudar gestores, líderes a identificar na operação comercial onde que estão os gargalos e dicas fáceis e rápidas de como resolver esses gargalos e ver o resultado acontecendo já no amanhã. Então, se quer dar mais clareza para a tua equipe, para o teu time sobre como pode tirar a ideia do papel e transformá-la em resultado, baixa agora o nosso e-book Planejamento Comercial na Prática, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar aí na tua operação. Agora, fica com o episódio. Salve pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper, esse muito especial, porque ele remete diretamente à minha adolescência, de duas maneiras diferentes. Uma, que história realmente pessoal. Quando eu era adolescente, eu tinha uma banda, mas não é só banda, eu era o compositor da banda e eu tinha certeza de que depois de mim, ninguém mais ia lembrar de Lennon McCartney. Eu me achava um gênio, um cara fantástico, incrível, e isso com 14 anos. Aí com 15 eu percebi que não era tão incrível assim, com 16 um pouco menos, e aí com 17, 18 eu falei, tá, ok, essa bola não é pra mim. Mas eu tive o privilégio, naquela época de banda, de tocar na Lagoa da Conceição, de acabar conhecendo pessoas, amigos que se tornaram amigos muito queridos, que esses sim tinham talento de verdade, talento genuíno, em estado bruto, que com o passar dos anos foi sendo lapidado e virou joia. E hoje é um privilégio, estou aqui com um desses grandes amigos, que é o Fernando Zimmermann, para os íntimos feliz, e que ele fez da arte dele, da música, um modo de vida e um modelo de negócio muito diferente do que normalmente se imagina. Eu, na minha época de adolescência, tinha o sonho dourado de virar um astro do rock, achava que é assim que se vivia de música. E ele, que tem talento de sobra muito mais do que muitos astros, ele criou um modelo de negócio para viver de música com a sócia dele e diferente do que a gente pensa sempre, um mainstream e tal, não tem como viver de música, viver daquilo que, do talento que é natural, mas de diversas maneiras diferentes. E hoje a gente vai aprender como é que se vende aula de canto. Feliz, muito obrigado por ter vindo. Cara, Sempre que bom muito, te ter aqui. sempre muito bom com as palavras, né? Tão bom que, inclusive, para deixar registrado aqui para todo mundo, o Davi. Eu já chorei com música do Davi, porque ele realmente era bom compositor, né? Sensacional. Obrigado, prazerzaço estar aqui, tanto pela nossa relação pessoal, como também por esse papo que eu acho que, bom, é algo que eu gosto bastante de falar, na verdade, e que às vezes eu tenho pouca oportunidade, então é legal poder trocar essa ideia aqui contigo de diversas formas, né? Maravilha. Vou te chamar de Feliz, tá? Eu Tá tenho bom? dificuldade Fica à de te chamar vontade. de Fernando, mas é Fernando Zimmer, vocês vão encontrar, a gente vai depois deixar todas as redes sociais dele, da Full Voice, que é a escola de canto dele. Cara, como é que. Primeiro assim, como que tu. Em que momento tu entendeu que cantar era o teu talento? Porque desde muito cedo tu começou a cantar, tu tinha a banda Vírus, um grande sucesso em Barreiros. Mas em que momento tu entendeu assim, é disso que eu quero viver, é por aqui que eu vou, porque tu teve uma carreira de publicitário, com a música em paralelo, em determinado momento tu fez a tua escolha de Sofia, Helene. Eu me formei em publicidade e eu acabei atuando como designer, principalmente na área de educação à distância. Olha a coincidência, né? Hoje eu trabalho de novo com educação à distância, mas de uma outra forma. Eu comecei a cantar na igreja com 11, 12 anos, depois fui pro coral, depois vindo pra Floripa com muda vocal, aquela coisa toda, foi uma coisa que eu deixei meio de lado, assim, sabe? Mas depois, olha só que interessante, justamente com a tua banda, eu lembro de, no intervalo, quando o Maicon saiu, acho que talvez, sabe, tipo, vai no banheirinho, vai tomar uma aguinha, vai tomar um ar, aquela coisa. Eu peguei, fui pro microfone e eu imitava muito bem, sempre consegui fazer umas coisas assim com a minha voz. E lá foi me dada a primeira oportunidade de mostrar que eu sabia cantar para essa galera daqui, porque eu vim de outra cidade, né? E aí depois fui convidado para começar a ensaiar com umas bandas, e eu acho que eu comecei a perceber que poderia ser alguma coisa para mim quando eu comecei a entender que as pessoas gostavam daquilo, sabe? Então, tipo, pô, isso aqui é legal. Eu gostava muito também de cantar, já desde aquela época que eu comecei a cantar na igreja, mas nunca vislumbrei nada assim, sabe? De, não, realmente rola. Depois de um tempo aí, a banda Vírus, na verdade, a banda Vírus, ela vem um pouquinho, logo depois, na verdade, de eu terminar o segundo grau, eu tinha 17 anos ainda,
E aí, muito rapidamente, a gente foi convidado para tocar. Eu me lembro uma vez na Cervejaria Continental. Deu certo, fomos chamados várias outras vezes, e aí eu comecei a ganhar cachê na época. E eu percebi, cara, não é que dá para ganhar uma grana com música? Eu não sabia, não fazia ideia, imagina. Sei lá, começo dos anos 2000. Só que demorou muito tempo, porque na verdade, eu nunca confiei que eu realmente pudesse viver apenas disso. Então, por isso que eu sempre mantive uma vida dupla. Então, eu cursei publicidade e propaganda, eu acabei trabalhando como designer em empresas de educação à distância, na maior parte da minha vida profissional anterior. Até que uma época eu me dei conta, anos depois, eu me dei conta que eu estava fazendo duas coisas meia boca, porque uma coisa atrapalhava a outra. Minha rotina durante o dia atrapalhava a minha rotina da noite, que era tocar, e a rotina da noite estava atrapalhando a rotina do dia. E na época eu já ganhava mais ou menos a mesma coisa tocando na noite e trabalhando como designer. Na época era numa universidade. Aí eu pensei, cara, eu já tô ganhando uma grana aqui que eu talvez consiga fazer minhas coisas e tal. Eu vou largar. Só que justamente na época veio. Eu já tinha dado umas aulas de canto antes em casa, mas de maneira muito informal. Depois veio uma oportunidade de dar aula na Escola de Música Rafael Bastos, aqui de Floripa. Aí eu lembro que eu fui lá, fiz uma entrevista com o coordenador pedagógico da época, eles abriram as portas para mim. Eu dei muita sorte porque já tinha uma clientela estabelecida. O meu receio na época não era não ter clientes. O meu receio na época era não dar conta do recado, ser menos. E foi o que eu comecei a estudar muito. Estudar Então, muito. deixa eu até. Aqui surge uma curiosidade, porque tu, desde muito cedo, teve bastante potência vocal, tu conseguia cantar muito, atingir timbres e agudos e graves que poucos da nossa idade conseguiam, de uma maneira natural. Em que momento a técnica entra aí? Tu estuda, porque tu começou a dar aula, mas antes disso tu fez a aula, tu te preparou tecnicamente de verdade, assim, estudando, ou tu foi ensinando aquilo que pra ti era natural? Cara, assim, ó, é curioso, na verdade, ouvir que algo pra mim era natural, porque só eu sei os perrengues que eu passava, porque eu acordava sem voz no dia seguinte, eu conseguia fazer muita coisa, mas eu fazia de um jeito muito errado, então perdi voz. Eu tive nódulos de pregas vocais, justamente por ter uma alta demanda na época, né? E por fazer de um jeito errado, por fazer de um jeito não tão bacana. Então, desde muito cedo, eu entendendo as minhas limitações técnicas, por mais que um monte de gente tenha impressão, que eu, às vezes até me surpreendo, na verdade, que eu tinha muito recurso, talvez tivesse, mas era muito menos recurso do que eu gostaria de ter. E foi aí que eu fui buscar técnica vocal, de uma maneira bastante prática, né, para mim, para eu resolver minhas coisas, e depois, mais para frente, para eu entender como que eu poderia ajudar outras pessoas a aprenderem a técnica vocal, porque uma coisa é tu aprender para ti, outra coisa é tu ensinar diversos tipos de pessoas, né? Pessoas que cantam estilos diferentes, com histórias diferentes, com vozes diferentes, instrumentos muito diferentes. Então, tudo isso vai influenciar no processo de aprendizagem. E eu precisava entender isso. Hoje eu entendo, naquela época, muito pouco. É interessante tu falar dessa pluralidade que existe no aprendizado, né? Porque tu já cantou em banda tributo ao Queen, em Já. banda baile, em banda de noite, de que toca rock clássico e tal. Ah, o quanto cada um desses elementos contribui? Tu já cantou arte popular em churrasco também, né? Lógico, Muito, sempre. Posso contar sertanejo. uma coisa, inclusive, curiosa? Por favor. Eu estava no Congresso Pan-Europeu de Voz, que aconteceu em Istambul, Turquia. Tive agora, no mês passado lá. Soltou um Não, agamamô pros turcos. bicho, eu fui num jantar, a gente organizou um jantar e eu cantei e dancei a Gamamou para uma mesa que tinha gente da Itália, da França. Então, assim, a Gamamou foi passado adiante. Olha só, o Leandro Learte Leandro deve Lear. muito do sucesso dele Um a pouquinho, tu né? levar a palavra. Os caras, se subir o direito autoral dele aí, com certeza me influencia. Mas, cara, assim, o quanto essa pluralidade, essa diversidade de gêneros e de técnicas, porque são, presumo eu, um leigo, que são técnicas muito diferentes quando tu vai cantar Queen ou e tu vai cantar um canto mais lírico, por exemplo. Uhum. O quanto isso contribuiu para a metodologia que a Full Voice tua escola desenvolveu?
Ah, eu acho que esse meu. Eu até, na verdade, eu acho que contribuiu bastante no sentido de, precisando cantar muitas coisas, eu entendi que isso é um pouco, talvez um pouco controverso no meio da pedagogia vocal. Eu acho que tu vai entender o que eu quero dizer. Que não existe uma técnica específica. A técnica, ela é o do manuseio do instrumento, né? Existem técnicas e jeitos mais otimizados, por exemplo, de tu tocar o piano, de tu tocar. Existem jeitos diferentes, às vezes, de tu se fazer valer da técnica. Obviamente, se eu vou cantar um rock and roll que precisa yeah, distorções vocais, por exemplo, yeah, yeah, é um jeito diferente de usar. Mas tudo passa pelo controle como um todo do instrumento, sabe? Se eu quero cantar Ave Maria. Então, o jeito é um jeito só diferente de colocar, de moldar as coisas aqui dentro. Mas o controle disso tudo é uma coisa que aí eu digo, é isso que é a técnica, é aprender a controlar o instrumento, entende? Porque mesmo num mesmo estilo, as pessoas é, vão ter demandas diversas estéticas e que vão precisar desses ajustes todos. Beleza, mas buscando ser um pouco mais direto aqui, isso contribuiu e como contribuiu? Contribuiu e contribui justamente para que eu possa entender todos os tipos de controles que a gente pode exercer aqui dentro, quais são os obstáculos que podem existir nesse caminho, para que eu possa entender, beleza, então eu preciso ensinar isso para as pessoas, eu sei que vai ter esse tipo de obstáculo, eu preciso contar com isso, para que eu possa gerar aqui um plano de treinamento com exercícios específicos, com um tipo de repertório também, um jeito de praticar, uma rotina de treinos também específica para cada demanda, digamos assim, de voz. Quando tu falas essa construção, essa colagem de elementos e a tua capacidade de, ao dominar o instrumento, poder executar diferentes ritmos, estilos e perspectivas musicais. Como eu gosto muito de música, né? Às vezes eu tenho estudado guitarra agora. Ah, massa. E aí eu vejo os caras do heavy metal melódico e tal, aquela técnica ultra rápida, apurada, que desculpem, eu acho um saco. E aí tu pega um BB King que dá uma nota, estica e aquilo parece que preenche mais e é mais melódico. Enfim, tu pega um Eric Clapton, tem muita técnica, só que ele entrega exatamente aquilo que a música precisa. Como que no exercício, no estudo, um músico, um cantor, pode achar a identidade dele, achar o que é aquela uma nota do BB King que vai deixar ele Legal. caracterizado e não ficar meio pastiche, assim, meio... Cara, beleza, eu era baterista naquela época. E aí o baterista ele quer mostrar que é muito rápido, que sabe fazer todas as viradas, quer encaixar tudo em todas as músicas e, cara, não precisa. Escuta mais Ringo Starr e vê o que a música tá pedindo. Como que tu faz isso no ensino para assim? Tu pode pegar, provavelmente tu pegou grandes talentos já que passaram por ti, preparou muitos grandes cantores, mas para falar, cara, vai até aqui, daqui para lá já é exagero, não precisa de tanto. Como achar essa identidade? Parte da identidade vem da própria voz da pessoa. Então, quando ela aprende a usar a sua própria voz de um jeito adequado para o canto, isso pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser fazendo isso aqui, que é um som que a gente sabe que existe, né? Tem músicas que se fazem valer desse estilo. Mas é quando ela se faz valer de um jeito bacana de usar o seu instrumento. Eu digo um jeito que respeita a sua estrutura, respeita a sua fisiologia, a sua anatomia, e respeita as suas próprias características, isso já é um passo para ter identidade. É quando a gente escuta alguém cantando uma música de outra pessoa, por exemplo, eu cantando Queen. O Fernando parece o Fred Mercury cantando Queen? Não, mas eu vou lá e entrego a minha versão, a minha melhor versão. Então, isso é uma das coisas, né? Uma época eu buscava soar como o Fred Mercury. Hoje não, hoje eu tento fazer o melhor uso possível da minha voz em músicas do Queen, em músicas do Led Zeppelin, claro, tentando manter alguns elementos técnicos como notas agudas, drives, um vibrato, alguma coisa, mas é a minha voz ali, não é a voz do Robert Plant, não é a voz do Fred Mercury. Então é buscar realmente o melhor funcionamento da sua própria voz e a partir disso a gente vai começar a desenvolver
uma série de recursos técnicos que vão permitir embelezar isso tudo. E uma segunda camada tem a coisa da como que eu vou contar a história da canção. Porque a gente canta geralmente, né? Geralmente, canções que têm histórias por trás, têm letras. Então, como que eu posso usar a minha voz para contar isso? Porque se eu canto desse jeito, Mama just killed a man, put a gun against his head, é uma coisa. Se eu canto, Mama I just killed a man, put a gun against his head, é outra coisa. Veja que são jeitos diferentes de usar a voz. Então, eu tendo técnica, ou seja, um jeito de saber manusear o meu instrumento, eu consigo fazer o meu instrumento, a minha voz, servir a minha interpretação daquele texto. Entendeu? Sim, Faz sim, sentido? muito. E até voltando a histórias engraçadas do passado. Ah, o Feliz, ele cantou no meu primeiro casamento. E É aí, quando eu verdade. fui escolher o repertório, eu falei, cara, essa música aqui eu acho linda, coloca ela aí, vamos cantar. E era Love of My Life, do Queen. Love of my life. E eu não sabia nada de inglês. Aí ele falou assim, tu sabe o que que fala essa música? Acho que não é uma boa ideia um É sempre repertório de bom. casamento. E aí tá, eu fui atrás, entendi o que a letra falava, realmente Acho que não é muito não é adequado, adequado, né? Não é. não é adequado. Outra história engraçada desse meu primeiro casamento. Eu encontrei, como que é o nome do guitarrista que tocou contigo, que era da Panela Rock, tocou o violão. O Tiago? O Tiago? O Tiago Não, é o não era o guitarrista Thiago. da Panela Rock. Cara, é o cara que tocou violão junto contigo. Eu lembro que um dia eu encontrei ele no bar, Uhum. e na época ainda tava com a Maitê, né, minha primeira esposa. Aí ele assim, porra, mas vocês ainda estão juntos? Todo casamento que eu toco, as pessoas se separam do Meu pau abraçar. Pô, mas dito e feito, né? A profecia se cumpriu. Eu só fiz questão de não convidar ele pro segundo casamento. Boa! E agora tá lá super sólido meu segundo Ai, que casamento. bom, bicho. Mas, cara, vamos voltar a falar de negócio, de Vamos. modelos de negócio. Vamos lá. Tem uma passagem interessante, tu falou que tu conciliava a tua vida de Batman e Bruce Wayne ali, uma parte designer, outra cantor, e um universo interferindo no outro, e tu acabou não performando bem nenhum deles. Tu vai pra música. E aí que eu decido ficar só na Exato. música. E dando aula e cantando à noite. Exatamente. Aqui não havia um conflito entre os dois? Ou Não. só por ser músico? Porque assim, imagino Não. que tem a questão do desgaste também, né? É um músculo, então tu... Ai, bom. Esse ponto é bastante interessante. Eu tenho muitos alunos que são professores de canto. Nós damos hoje treinamentos para professores de canto também e que vivem exatamente esse mesmo dilema. É aí que eu digo que uma boa técnica não é só condicionamento, é usar bem a voz, sabe? A pessoa precisa ter uma boa técnica e também saber que dar aula não é ficar demonstrando o tempo inteiro. Existem vários momentos que a gente para de demonstrar para o aluno justamente para o aluno poder aprender de verdade aquilo, né? Mas na época eu não tive tantos problemas, porque a agenda de professores de canto, num geral, ela é mais flexível. Então eu dava aula 3, 4 dias na semana. Na verdade, quando eu já comecei com... Eu acho que foi com menos dias que eu comecei, mas logo precisei já abrir 4 dias na semana. Aí eu não dava aula na sexta-feira. Então eu tinha essa flexibilidade. Não dava aula na sexta e segunda-feira também. E não dava aula de manhã também. Então eu sempre atendi mais de tarde e de noite. Que acabam sendo os horários que mais tem demanda até hoje, pelo que eu percebo, assim. Apesar disso já ter mudado um pouco. E nessa transição, tá? Agora eu sou só músico, vivo de música, trabalho com música. Teve ali um determinado momento que tu era muito demandado por várias bandas e bares, tu tocava bastante, tinha uma agenda bem concorrida à noite, e a agenda de professor também começa a crescer, 4 aulas, tudo mais. Em que momento dar aula começou a ganhar mais peso nessa balança do que o Fernando no palco? No mercado... Porque tem essa coisa, né? Os mercados, eles são... Os mercados no Brasil e acho que até, bom, no mundo todo, pelo que eu conheço, eles são bastante desiguais, assim, né? E na época isso já era uma verdade. Então, não demorou muito para a minha versão professor estar já com o mesmo rendimento do que eu tinha tocando, né? E isso porque às vezes os cachês, eles vai passando o tempo e os cachês não necessariamente se valorizam
como poderiam, né? Depois, quando eu fui tocar em bandas de baile, isso é um pouco melhor. Bandas que tocam em eventos corporativos, casamentos, formaturas, essa relação é um pouco melhor, né? Mas ainda assim, não é uma coisa que eu possa contar, por exemplo, com 4 apresentações durante a semana, entende? E aí acaba que esse sustento das aulas de canto, ele acaba tendo um potencial maior de crescimento. E teve, né? Teve realmente em um determinado momento. E quando tu estava dando aula na Rafael Bastos, Uhum. aulas particulares, aula na Rafael Bastos. Majoritariamente lá, eu dificilmente na época, até porque eu já tinha uma agenda bastante cheia lá, dificilmente eu dava aula fora. Depois eu fui para uma outra escola, aqui em Florianópolis ainda, que era na época era o GTR, né? Depois essa escola acabou fechando aqui, mas a original é lá de Brasília, do Marcelo Barbosa, que é meu amigo também. É, e e aí, naquele período do GTR é que veio a ideia de abrir o Full Voice. E agora é muito curioso que, na verdade, eu acho que a fagulha inicial ali para abrir o Full Voice foi muito um desejo de ter um espaço em que eu pudesse desenvolver um time de professores. A ideia inicial era essa, era desenvolver um time de professores que conseguiam conversar bem entre si do ponto de vista técnico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista também de estudos, né? Então era um time que eu queria realmente levar para um nível assim mais elevado de conhecimentos sobre fisiologia, sobre acústica, sobre estratégias diversas de ensino. Então isso foi a motivação Cara, inicial. quando tu tá dando aula na escola de alguém, seja na GTR, na Rafael Bastos, aí curiosidade mesmo, que pode ter gente que quer viver de música e não entende bem como que isso funciona. Tu chega lá e tem a metodologia da escola, que o professor novo que tá chegando ali tem que aprender aquela metodologia para ensinar daquela maneira. Por exemplo, sabe, um cara que vai dar aula de guitarra, de baixo, ele tem aquela apostila, que é a apostila oficial do curso, e ele tem que executar aquele conteúdo daquela maneira. Pro canto, funcionava assim ou não? Feliz, vem cá que tu tens a tua técnica, é isso que a gente quer levar para frente, porque tanto pela técnica quanto pelo carisma, então a gente quer ter o Fernando Zimmermann aqui. É bastante curioso porque, na verdade, na primeira escola que eu entrei, que foi a Rafael Bastos, eu já entrei com essa demanda de entender o método que já era aplicado lá, que era o método do EMT. E é curioso que, na verdade, essa é uma demanda muito do mercado. Até hoje, as apostilas vendem muito bem em escolas, né? Seja porque está oferecendo às vezes um kit de matrícula que inclui apostila, e a galera gosta de levar material didático como um todo, assim, sabe? E ainda é uma coisa bacana para as escolas oferecerem. Então, na época, eu precisei conhecer aquele método, só que eu não gostei do método de canto, não necessariamente por ele ser ruim, mas é porque era muito diferente do jeito que eu estava acostumado a aprender e a ensinar também, por mais que eu tivesse pouca experiência na época. Ele abria pouco espaço também para uma personalização mais, sabe, enfim, Minuciosa. isso, mais carinhosa ali com os alunos, sabe? Vou botar uma aguinha pra ti aqui. Então, e essa foi, na verdade, uma das primeiras coisas, né, que também eu senti nesse meio que, pô, a maneira de trabalhar o método para o canto pode ser diferente também nas escolas. Pode ser diferente. E aí, mais uma motivação, né? Nessa caixinha de motivações para abrir o Full Voice. Aí tu tens uma sócia. Uhum. A concepção dessa metodologia, que eu vou pegar a parte fisiológica, a parte técnica, o modo como vocês construíram a metodologia, desde o início já era uma dupla, ou tu começa sozinho, depois ela entra, ou ela começa e tu que se acopla, como que se deu essa dobradinha? A minha sócia, ela foi minha aluna de canto e depois ela começou a dar aula de canto num outro espaço aqui em Floripa. E na época a gente começou a se encontrar muito para discutir sobre técnica vocal e tudo mais, sobre estudos, sobre métodos, e eu já estava nesse meio já estudando bastante tempo. Ela vinha para a gente poder trocar ideia, compartilhar materiais, o que a gente estava vendo e tal. E aí, dali começou a meio que surgir essa interação bacana, né? Profissional
muito legal, a gente já tinha uma interação profissional e pessoal também, porque a gente acabou criando uma amizade ali como nessa relação de professor e aluna. É, Só que quando eu comecei o Full Voice, eu comecei sozinho. E ela estava em Nova York estudando na época. Quando ela estava para voltar, aí ela disse, ela anunciou que ia abrir um espaço e na época eu já estava com Full Voice. Aí eu disse para ela, pô, olha só, tô com esse espaço e tal, não tá afim de se juntar aqui comigo pra gente fazer um esquema e tal. Aí ela topou. Só que não como sócia na época. E depois a gente acabou nos tornando sócios, enfim. E foi a melhor coisa que poderia acontecer para o nosso negócio, né? Porque ela é muito inteligente, entende muito também de ciência vocal, de técnica, de música, enfim. E aí, hoje em dia, tudo que a gente desenvolve juntos. Tu comentou que quando começou, eu não estou satisfeito com as metodologias das escolas que eu estou dando aula, acho que tem oportunidade de melhoria. E tinhas a ideia de juntar outros professores, ter um espaço. Era desde o início a intenção de ter um instituto, uma escola, ou era meio um collab, assim, cara, vamos trocar figurinha aqui, é um grupo de apoio, ou não? Tu já tinhas, eu quero um novo negócio, eu quero uma empresa que vai ser uma escola com uma metodologia própria e diferente. Eu já queria já um negócio mesmo. Eu já queria uma escola e tudo mais. A ideia era essa, né? Curioso que depois, hoje em dia nós não temos escolas físicas, né? Mas, enfim, o nosso legado segue. Hoje a gente tem uma unidade licenciada que comprou nossa operação aqui em Florianópolis, atua ainda aqui em Florianópolis. Tem uma unidade licenciada em São Paulo que comprou nossa operação física lá também. É, mas era assim a vontade de a gente ter um espaço em que a gente pudesse treinar a galera em loco, ter um time, ter alunos, fazer show com os alunos e tudo mais, e foi bem legal. E o que que a tua metodologia, a metodologia da Full Voice, ela se diferencia de das outras metodologias, das outras escolas por onde tu passou? Qual era exatamente a dor que tu enxergou, cara, isso aqui não está bem atendido, não está sendo bem feito e acho que tem uma oportunidade gigante para eu pegar e investir nessa lacuna? É, A maior parte dos métodos das escolas, e eu consigo entender o porquê disso, elas vão chegar para ti com uma receita assim: ó, tu vai praticar esse exercício, e aí tu vai praticar esse exercício, e aí esse exercício, e esse, e essas rotinas de treinos todas aqui são o teu módulo 1. E esse aqui é o módulo 2, esse aqui é o módulo 3. Só que acontece o seguinte, eu pegava às vezes umas rotinas ali de módulo 1, por exemplo, e pegava uma pessoa que nunca teve uma educação formal no canto, mas que ela canta na tua frente e tu diz assim, cara, tu canta bem. Aí eu às vezes tinha que ficar fazendo uns exercícios muito básicos com uma pessoa que já tinha uma desenvoltura, ela só não sabia. Ela só não tinha consciência. Eu poderia criar um atalho. Então, esse foi um dos primeiros obstáculos que eu percebi, assim, sabe? Os métodos que eu tive contato naquela época nesses contextos, eles não funcionavam por causa disso. E aí é que vem uma coisa que eu implementei no meu modo de trabalhar e também no nosso método, que nós não somos os únicos a fazer isso. Existem pedagogos vocais de décadas atrás que já falavam sobre isso, que é o de a gente poder fazer um diagnóstico técnico vocal. Aqui no Brasil a gente popularizou essa terminologia, diagnóstico técnico vocal. E a partir do diagnóstico técnico vocal, a gente mapeia uma série de atributos como afinação, como alcance, como uso dos registros vocais. Então, registros vocais, para quem está em casa e quer saber, isso aqui, ei, é um registro vocal. Ei, isso aqui é um outro registro vocal. Isso aqui é um outro registro vocal. Enfim, então a gente tem diferentes formas das nossas pregas vocais se comportarem. Então a gente mapeia como que está o uso e a interação dos registros vocais, se tem quebra na voz, então as pessoas às vezes sofrem com essas quebras, se tem muita tensão no instrumento, em que região da voz está essa tensão. Então nós somos muito especializados mesmo em fazer esse mapeamento bastante completo das questões técnicas e musicais dos nossos alunos para poder entender como que a gente vai ajudar eles da maneira mais personalizada e acaba sendo também mais rápida. Não que mais rápida seja uma promessa, mas com toda certeza acaba sendo mais rápido porque a gente tem mais clareza por onde seguir. É interessante, quando tu fala dessas rupturas, dessa fisiologia, desse diagnóstico,
tão vasto, eu começo a pensar de uma maneira análoga, se fosse um violão, eu peguei, tem esse violão aqui antigo na minha casa, Uhum. tu tem que ver a corda, tem todas as 5 cordas, ela tá em condições de uso, como que tá segurando a afinação, as tarraxas prendem ou não prendem, e tu pode pegar num luthier e dar um tapa, deixar o violão zero de novo. Uhum. Pode ser que a madeira não seja muito boa, mas ele vai ser capaz de tocar uma música. Uhum. Qualquer pessoa pode cantar. Se tu faz esse Legal. diagnóstico, Uhum. se tu pega lá, por exemplo, eu me acho absolutamente incapaz de cantar. Uhum. Até por isso eu me escondi atrás da bateria. Porque assim, não, aqui eu tô lá. E aí o jeito de aparecer era compondo. Assim, não, eu quero aparecer, mas eu não tenho que estar no fundo, que minha voz é uma tragédia. Tá. Qualquer pessoa pode cantar? Olha só, eu vou falar um negócio pra todo mundo aqui. Qualquer pessoa pode cantar e a gente vai fazer ao vivo e eu tava esperando que tu me Não, perguntasse não. isso. Eu tava esperando que tu me perguntasse isso, sabe por quê? Porque eu quero mostrar pra todo mundo que todo mundo consegue modificar coisas na voz e, consequentemente, pode acabar melhorando a sua percepção de como ela canta. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ta, ta, love of my life, love of my life. Só isso aqui. Faz isso pra mim. Pô, não, Tararara. Feliz, não faz Love isso of comigo. my life. Faz, vai fazer. Vai fazer, vai fazer. Faz aqui pra mim. Love of my life. Love of my life. Legal. Love of my life. Ok. Faz de novo. Eu sou baterista, cara. Não tem problema, mas é músico. Não. Ainda vive um músico aí dentro. Vai lá, faz aí. Love of my life. Love of my life. Legal Nossa. pra caramba. Estabiliza, faz o seguinte, respira fundo, faz isso aqui, ó. Love of my life. Love of my life. Legal pra caramba. Já controlou melhor? Respira fundo de novo. E mais uma vez. Love of my life. Legal. Agora faz isso aqui pra mim, ó. Como se tu quisesse falar do lado de um bebê que tá dormindo. Tu quer contar alguma coisa pra mim, mas tu não quer acordar o bebê. Como é que tu modifica a tua voz pra isso? Eu sinalizo. Mas quer falar, fala assim pra mim. Pra não acordar o bebê. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Isso, bem baixinho, vai. Oi, Oi, tudo bem? Não precisa cochichar, deixa a voz ainda. Oi, tudo bem? Isso, bem assim. Consegue deixar ela um pouquinho mais soprosa, assim? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Legal pra caramba. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Love of my life. Estamos chegando lá, vai. Love of my life. Love of my life. Love of my life. Já arrepiou mais, percebe? Entende? Vou ter que mudar de pergunta, cara, porque... Manda ver. Ok, mas percebeu que tu saiu de um tipo de expressão que estava aqui meio não acreditando, de repente respirou fundo, estabilizou e de repente chegou num outro nível de expressão vocal? A gente não está julgando aqui necessariamente afinação nesse momento, eu sei que entra, mas tu manteve o mesmo padrão. E o mais bacana, tu conseguiu deixar a tua voz mais suave. Depois a gente pode trabalhar, mas aqui em alguns minutinhos, conseguiu perceber como tu consegue controlar a tua voz? Conseguiu perceber? Sim. E aí, ainda nessa mesma pergunta, nessa mesma seara, tá, tu pode ensinar a um Davi, que é um descoordenado vocal, a conseguir usar um pouco melhor o violão tonante, que é a voz dele. Ok, beleza. Tá? Mas extensão vocal, capacidade... Por exemplo, eu não me imagino mesmo fazendo aula que eu seria capaz de subir num palco e cantar. Agora... Tem pessoas que tu fala assim, cara, eu vou te ensinar a ser mais afinado, a poder cantar no churrasco lá da tua casa, ir no karaokê sem passar vergonha. Mas tu olha, tá, pra cantor, não vai servir. O que não significa que não possa se divertir cantando, né? Ou tu consegue, não, cara, com a técnica, se eu te ensinar a técnica certa, eu consigo fazer qualquer pessoa subir no palco e cantar e se apresentar e tocar no barzinho. Conseguimos, sim. A resposta é sim, nós conseguimos. Agora, eu preciso ser muito honesto. É só pegar todo grande artista e grande ícone da música, principalmente ícone da voz. Geralmente, tu vai acabar vendo que essa pessoa ela estudou e se dedicou muito. Então, se tu pega como que foi a vida da Beyoncé, a vida do Michael Jackson, quem que eu lembrei aqui? A Celine Dion. Vê que eu tô falando o nome de... Aí a gente pode, se a gente for para música clássica, aí a gente vai ter uma lista enorme de pessoas que a gente sabe que tiveram uma educação formal para o canto. Agora, é o tanto quanto a pessoa tá a fim de trilhar essa trajetória também, porque a grande verdade é, bicho, eu
eu tive que estudar muito para conseguir cantar o que eu canto hoje. Eu não teria chego aos aos quase 44 anos de idade, que é a minha idade na gravação desse podcast, com a voz que eu tenho hoje, se eu não tivesse estudado. Teria detonado, deixado ela antes dos 40. É Entende? interessante. A questão do estudo, eu acho que ela serve para tudo, né? Na minha profissão, que é como consultor, se a gente não estiver constantemente se atualizando, então, eu acho que passei o início desse ano de 2026 inteiro fazendo tudo quanto é curso sobre IA que é possível Uhum. para entender as diferentes possibilidades e variantes que cada semana é lançada. Por um instrumentista, recentemente teve aqui show do Guns N' Roses. Aham. E acho que o Slash é um dos caras que conseguiu ter mais uma voz própria na guitarra, que tu escuta alguém falando assim, cara, Sim. isso parece solo do Slash, isso tem cara do Slash, isso aqui. E hoje parece que ele tá enferrujadaço, assim, quando tu vê ele se apresentando ao vivo, porra, não parece aquele Slash lá dos anos 90, 80. Presumo eu que pode ser uma falta de treino mesmo, de, pô, deixa eu executar a parte técnica e continuar evoluindo aqui a parte técnica, né? Eu vi uma entrevista esses dias com uma Amazonas que Uhum. compete em hípica, né? Uhum. E ela falou assim, cara, os melhores são mais velhos. Porque eles Uhum. dominam a técnica de como controlar o cavalo, que ali a potência está no cavalo, tem que ter habilidade técnica. Então tem muita gente que ganha medalha olímpica em idade que nem se imagina que eles estariam competindo ainda. Uhum. Para alguém que canta, é possível envelhecer com qualidade? Hoje tu dominas bem a técnica, mas a partir do momento que tu vai envelhecendo, a Uhum. tua voz, tu consegue mantê-la com tônus, com capacidade de performar tão bem quanto tu performa agora com 44? É possível desacelerar os resultados da presbifonia, que é o envelhecimento vocal. É possível desacelerar, é possível minimizar os efeitos da presbifonia. As mulheres têm um pouco mais de dificuldade por causa de uma série de variações hormonais, mas frequentando congressos internacionais, falando com alguns dos maiores cientistas do mundo na área da voz, eu consigo dizer para ti categoricamente o seguinte: uma constante que se vê é que quem permanece cantando e permanece treinando tem muito mais chance de levar, se não a mesma performance para a maturidade, uma performance muito semelhante à performance da sua vida adulta, né? Levar isso para a maturidade. Isso é uma constante, ou seja, é possível? Mas assim, uma série de questões, né? Outras questões de saúde também vão contribuir. Agora, vamos considerar que a pessoa tem uma saúde estável e tudo mais, ela vai conseguir levar tudo isso para sua maturidade, mantendo treino, mantendo bons hábitos vocais e se manter cantando, que é o mais importante. Legal. Vamos voltar a falar de negócio de novo. Tu criou a Full Voice, tua sócia chegou, vocês desenvolveram a metodologia, por um tempo tiveram escola física, né? Patentearam a metodologia, tanto que tens ela sendo replicada em outros lugares. Como que se deu a transição do modelo físico para o online? Que hoje, bom, para quem não sabe, eu não sei se fui claro, mas o Fernando, ele viaja o mundo, ele passa temporadas em diferentes lugares do planeta. Tu fez mestrado fora, no leste Fiz europeu, mestrado. né? Foi no País de Gales. No País de Gales. Isso. E como que tu transformou esse modelo de negócio? Eu, criança, imaginava sempre um conservatório musical, né? Aquela coisa bem clássica. Pô, tu queres estudar a sério a música, seja um instrumento, seja o canto, tu vai no conservatório, que lá eles vão te ensinar. E não, tu criou uma metodologia que de qualquer lugar tu dá aula, de qualquer lugar eu posso aprender. Sim. Como que isso se construiu? Caramba. Bom, a construção da metodologia ou o meu estilo de vida. Vamos falar da metodologia. A metodologia Tá. tu até passou um pouco por ela. Aham. Então vamos primeiro falar da metodologia, depois Tá. a gente chega no modus operandi. Tá. Quais são os pilares dessa metodologia? O que hoje para vocês... eu sei que isso daqui é característico da Full Voice. Tá. Vamos lá. Primeiro de tudo, o diagnóstico técnico vocal, ter o entendimento de que cada pessoa vai ter uma série de comportamentos vocais que podem tanto nos auxiliar no processo de desenvolvimento, como também podem se colocar como obstáculos. Então, através desse processo de diagnóstico técnico vocal, a gente conseguir mapear o uso da técnica mesmo. Isso é um dos pilares. Rotinas
personalizadas de acordo com as necessidades, seja através de níveis, ou seja através mesmo desse perfil que a gente conseguiu mapear, esses perfis de comportamento vocal, que tecnicamente a gente chama de uma maneira muito pomposa de perfis psicossomáticos da voz. É chique, né? É bom, dá para cobrar mais caro. Com o nome desse aí, né? Mas também, uma coisa que a gente vem desenvolvendo bastante nos últimos anos é as pessoas entenderem alguns elementos, aquilo que a gente chama de elementos vocais essenciais. Então, isso é uma das coisas também, é um dos pilares, os elementos vocais essenciais. Então, se a gente tem algumas posturas na nossa voz, por exemplo, Que se eu falo com a minha laringe mais baixa, a minha voz ela vai ficar mais grave. Ou mais agravada, vamos dizer assim. Não é mais grave, é mais agravada. Já se eu coloco a minha laringe um pouco mais pra cima, minha voz ela já vai ficar um pouco mais agudizada. se eu deixo ela numa postura mais neutra, ela vai ficar o meu tom de fala. Eu também vou ter mecanismos, na verdade, dinâmicas diferentes. Então, aquela voz soprosa que tu usou para cantar o Love of My Life, uma coisa mais falada, então uma dinâmica mais moderada, e uma dinâmica também um pouco mais firme, que aí eu vou usar para cantar, às vezes, um Iron Maiden, Maybe One Day, vou usar mais firme. E também, além disso, tem os mecanismos vocais, que são a voz de peito, ei, voz de cabeça, ei, e a voz mista, uá, que é uma voz que eu consigo transitar entre os graves e os agudos e ainda consigo ter alguns elementos interessantes ali. E além disso também, a progressão, que é o que a gente chama de método acelera, a progressão de habilidades. Então, acelera é um acrônimo, que chama? É acrônimo, acróstico? Agora eu sempre me esqueço o verbete, mas é o vocábulo, mas acho que é acrônimo, acelera de acessar, lembrar, aplicar e reter. Acessar, Faltou lembrar, um A no final, não faltou? de lembrar, reter, acelera, então acessa, lembra, retém e aplica. Legal, isso. legal. Bom, tu tens, Esses são os pilares. Tá, os pilares. E em que momento esse pilar que ele era feito num ambiente físico se torna online sem ter prejuízo na experiência de ensino-aprendizagem mesmo? Uhum. Como que é ensinar canto? Tá, canta pra mim aí do outro lado do Meet, do Zoom. Como que se deu isso? É justamente pela objetividade do mapeamento desses elementos que a gente consegue atuar de onde quer que a gente esteja. Curiosamente, nos anos 80 e nos anos 90, o Michael Jackson fazia aula por telefone com o professor dele, com quem eu já tive a honra de fazer aula também, o Seth Riggs, que foi professor do Michael Jackson, Celine Dion e mais uma galera. Eu me certifiquei pelo método dele também em uma época. Ele já dava aula por telefone, nos 80 e 90. E curiosamente, na verdade, aulas online é uma coisa que eu já venho já dou aulas online desde 2011, desde antes do Full Voice, na verdade, que o Full Voice surgiu em 2013, justamente por causa dessa objetividade que a gente tem de mapear esses elementos todos, tanto no sentido do diagnóstico técnico vocal, como também no sentido dessas coisas todas que a gente consegue trabalhar. E a partir disso a gente consegue, então, trabalhar online também. E é muito por causa disso, por causa da objetividade das coisas que a gente trabalha. Bom, imagino que online... Hoje tu tens um trabalho que é voltado para o aluno, a pessoa que quer aprender a cantar, e outro que é a formação de professores. Isso, né? exatamente. Tem algum que pesa mais, que é uma demanda maior para vocês? O mercado de canto, para quem quer cantar, seja quem quer aprender a cantar, ou seja, para quem quer elevar o nível da sua técnica vocal, ele é muito maior que o mercado de professores de canto. O mercado de professores de canto é um mercado que ele paga mais, mas também com as limitações do mercado brasileiro, né? Mas ele é um mercado bem menor também, bem menor, mais difícil de construir um público, né? Acaba que hoje a gente tem uma demanda bastante equilibrada, na verdade, apesar de talvez a demanda para canto ainda seja maior, e com uma tendência de ficar ainda maior por causa das coisas que a gente vai fazer esse ano de 2026 ainda, que a gente está plantando algumas novidades por aí. E
e tende a ser ainda maior, na verdade, essa demanda de cantores. Mas a gente sempre vai manter o treinamento para professores. Vocês hoje trabalham no modelo ao vivo ou você também tem cursos gravados que a pessoa pode contratar, um curso online para determinada técnica específica, eu tenho lá essa aula gravada? A gente tem os dois modelos, na verdade, e a gente percebeu que a união dos dois é o melhor que a gente consegue, assim. É que eu pergunto até por questão de escala mesmo, né? Como é que tu és um? Aí se tu formas professores, tu começa a formar um time e assim seria uma das maneiras de escalar, mas mesmo assim há um limite humano, né? Porque Claro. tanto por tempo, por agenda, quanto por o desgaste. É claro, como mencionou numa pergunta atrás, eu não preciso estar o tempo todo demonstrando, então eu tenho que fazer a pessoa exercitar e fazer a vozinha soprando. Mas hoje o teu modelo a tua atuação, tu, Fernando, tu és mais o cabeça, o head ali que está orquestrando os teus professores, a metodologia, ou tu ainda está muito mão na massa ensinando com tua carteira de alunos que fazem questão de fazer aula contigo? Hoje, na verdade, hoje em dia, eu tô com bem menos alunos particulares, porque eu tô com bem menos agenda, na verdade, para atender alunos particulares de canto. Então, hoje eu devo estar atendendo uns 3, 4 alunos no máximo durante a semana. Quando muito, atendo 6, na verdade, durante a semana. Então, hoje eu estou majoritariamente pensando nos treinamentos, tanto treinamentos para professores quanto treinamentos para cantores. Hoje eu coordeno também uma equipe de professores que são os tutores do nosso treinamento online para cantores também. A gente deve implementar também ainda um time de tutores para o nosso treinamento de professores de canto. Então, estou cada vez mais me tornando essa pessoa que coordena uma equipe que faz um atendimento mais constante para os nossos alunos, mas a gente está muito envolvido com os nossos alunos também, seja através dos nossos conselhos de classe, seja através dos nossos grupos também, que a gente tem os grupos de tutoria no WhatsApp em que a gente discute casos, e também entregando encontros ao vivo, que aí eu consigo entregar para turmas, né? Que é bem legal. Tu é um nômade digital, dá aula em qualquer lugar do mundo. Os alunos da Full Voice hoje, eles são majoritariamente brasileiros ou também são espalhados pelo mundo todo? Majoritariamente brasileiros, apesar de a gente ter aluno no Japão, Alemanha, Bolívia, enfim, Suíça, Portugal, aonde tu pensar, a gente vai ter, se não um aluno, alguém que conhece algum aluno do Full Voice, porque felizmente a gente já está com um aluno espalhado pelo mundo inteiro. Agora, como a gente trabalha apenas em português, pelo menos por enquanto, o nosso público é majoritariamente brasileiro mesmo. Como que é feita a retenção dos alunos? Tu tens... Porque, bom, eu imagino que vai ter diferentes módulos, tu vai avançando, minha técnica melhorou aqui. Os alunos, eles costumam entrar para aprender algo específico? Pode, desde que sim, um Davi que não sabe nada. Não, eu quero só ser afinado e conseguir cantar parabéns para você sem passar vergonha. Ou, não, eu sou vocalista de uma banda cover do Iron Maiden, preciso melhorar minha técnica, e aí se eu melhorei a técnica, eu tô satisfeito. Vocês têm alguma estratégia para reter, tá, beleza, tu canta Iron Maiden, mas tu já pensou em cantar de Purple também, ou Led Zeppelin, é um pouco diferente a técnica aqui, embora tudo seja rock, mas é diferente a técnica. Vocês fazem isso de caso pensado? Assim, eu tenho essa metodologia de retenção e upsell, vamos botar assim. Upsell a gente até tem, a gente tem renovações também tanto para professores de canto como para cantores, para os dois públicos. Mas sendo bem honesto, assim, cara, a nossa retenção ela é 100% por causa dos resultados que a gente entrega e, consequentemente, por causa da confiança que a pessoa acaba tendo no nosso trabalho. Eu realmente não acho que qualquer estratégia de retenção seja melhor do que tu ter consistência de entrega de resultados para os teus clientes. Para mim é a melhor estratégia para qualquer mercado. Para qualquer mercado, não é? A gente agora renovou a mentoria de negócios digitais e a gente renovou, a gente já fez 2 ciclos, ia renovar o terceiro, a gente já renovou o terceiro e o quarto já. Por quê? Porque é um local que está dando resultado para nós, entende? E isso é uma coisa que eu acho que é realmente legal, é ter a garantia de que vai dar resultado. E que é uma coisa que muita gente que atua no mercado de aulas de canto do Brasil não tem essa garantia, não tem essa certeza. Na verdade, tem insegurança de que se vai entregar resultados ou não. Mas por quê?
Porque falta conhecimento, porque falta o entendimento, às vezes, da fisiologia da voz, falta o entendimento, às vezes, de diversas estratégias, falta o entendimento justamente do mapeamento da voz, no sentido de fazer um diagnóstico técnico vocal, falta o entendimento de como construir vocalizes, porque a maior parte de nós, professores de canto, aprendemos vocalizes com outros professores, e a gente vai passando eles adiante, buscando fazer uma contextualização, buscando fazer uma personalização, mas muito poucos realmente ainda se dedicando a entender como construir um exercício vocal. Como que eu aqui com o Davi na minha frente, eu vou construir um exercício vocal que talvez eu nunca tenha usado antes. E hoje, no Full Voice, a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer todo esse mapeamento e construir exercícios vocais, alguns às vezes que a gente nunca usou com ninguém. Legal. Qual é o teu principal canal de aquisição hoje? Tu mencionou que tem uma mentoria de atuação em mídias sociais, mas qual é o principal canal de aquisição da Full Voice para novos alunos? Quando a gente está jogando o jogo sério, o principal canal de aquisição, não adianta, é o tráfego pago. É o principal. Se a gente está falando aqui, o tráfego pago sendo um canal, né? Se eu não considerar o canal, por exemplo, o Instagram, o WhatsApp, o site, enfim. Agora, uma curiosidade, site decresceu muito como um dos canais de aquisição. Apesar das buscas no Google e no ChatGPT terem, quer dizer, seguirem, só que hoje de uma forma diferente, no ChatGPT cresceu, tanto é que de vez em quando a gente sabe que a gente está vendendo curso pelo ChatGPT, inclusive, e o nosso Instagram acabou, o nosso YouTube, na verdade, ele é muito forte, nosso YouTube ele é muito forte, a gente está com 184 mil inscritos, alguma coisa assim, a gente publica conteúdos semanalmente lá e no nosso Instagram também, o Instagram cresceu do ano passado para cá bastante como um canal importante de divulgação e de aquisição também, mas o YouTube acaba sendo talvez a rede, entre aspas, mais séria, porque as pessoas que parecem que vão para lá, elas estão mais a fim de aprender, entendeu? Exato. Entender o teu público, o teu mercado, vai saber em qual rede tu tens que, ou qual canal tu tens que aportar mais, né? Essa questão do site, que tu fala como decresceu, isso é para muitos mercados. Para quase todos, exceto se tu tiver um e-commerce e aí tu vive através da venda. Agora, se tu pensa assim, há alguns anos, tu ia no site da empresa, buscar o blog da empresa para ver o que conteúdo que ela posta e tal. Hoje quase ninguém faz isso. Todo mundo tem uma aba de blog no seu site, mas quase ninguém acessa essa aba de blog. Quando a gente fala em empresas de tecnologia, estruturação comercial para empresas de tecnologia, uma das estratégias que mais funciona não é a empresa, é o founder. É o Founder-led Growth. Então, quando o CEO, o diretor, a alta gestão produz conteúdo, eles, enquanto pessoa, eles, a prova social, que tem o desejo de é o Fernando. O que o Fernando fala sobre música? Como que ele fala da técnica que ele desenvolveu? Como que ele pensou o modelo de negócio? Eu me conecto muito mais contigo. Então, isso para a empresa de tecnologia está sendo... É o hype 25, 26, é o Founder-led Growth, o cara que produz o conteúdo. E o YouTube, ele é hoje a rede social para quem quer aprender mesmo, né? Tu vai no Instagram, tu consegue, às vezes, viralizar alguma coisa, consegue impactar, mas ninguém tá ali para reter. Ninguém tem paciência no Instagram para ver 5 minutos de um conteúdo. No YouTube, se tiver uma aula relevante, tu vai assistir 2 horas dessa aula relevante porque te interessa e tu vai lá buscando mais profundidade, né? Exatamente. Essa descoberta de vocês, ela se deu de maneira natural? Vocês foram testando o teste AB, cara, aqui tá indo mais, vamos investir mais no YouTube aqui, ou vocês pararam, estudaram, vamos fazer o planejamento estratégico da Full Voice 2026, 30% do nosso orçamento para marketing vai ser YouTube, vamos caprichar melhor na produção, vamos impulsionar o que tiver que fazer, e esse valor um pouco menor vai ser do Instagram. E essa merrequinha aqui é do site, que o site não dá nada mesmo. Vocês planejaram isso ou vão vendo como que tá aí? Olha, no começo da nossa trajetória foi uma coisa muito... Qual é a palavra? Foi uma coisa muito... Eu não vou dizer que foi uma coisa muito intuitiva, porque não é necessariamente foi muito intuitivo, mas na época que a gente surgiu, lá em 2013, um pouquinho depois, na verdade, em 2014, essa coisa de canal do YouTube é uma parada que não estava muito grande, tão grande quanto está hoje, principalmente no meio do canto. E a gente começou a pensar, vamos começar a publicar uns conteúdos aqui
Mas assim, só porque era meio que a continuidade do blog, entende? Porque a Sim. gente tinha blog, mas aí depois o YouTube tava meio que tomando esse papel. E a gente começou a crescer, crescer, crescer. De repente a gente viajava o Brasil para fazer curso, o pessoal começava a abordar a gente viu, cara, isso tá dando muito certo o negócio do YouTube. Deu super certo, na verdade, mas foi muito uma coisa natural, sabe? Foi desenvolvendo natural. Depois aí chega Instagram, a gente vai se metendo. Hoje, na verdade, o nosso foco principal com relação a investimentos, eles não são focados numa mídia específica, são focados naquilo que dá o resultado em vendas. Hoje, atualmente, na gravação desse episódio, a Meta, que é Facebook e Instagram, ainda está entregando melhor performance em termos de vendas quando a gente está anunciando, né, tráfego pago. Mas eu tenho certeza que em algum momento, a depender do tamanho da escala que a gente adotar, a gente não vai poder ignorar nenhum canal. Aí a gente vai precisar Sim. ir para todos ali grandão, né? Mas a gente, inclusive, investiu pouco até hoje no YouTube mesmo, ads. A galera tá muito mais vendo anúncio nas Sim. plataformas da Meta. Sim. Cara, a gente está indo já para o final aqui do nosso papo. Vou fazer mais 2 perguntas. Nessa construção, nessa solidificação aqui do modelo Full Voice, qual foi a maior cagada que tu cometeu? Um erro que se pudesse voltar assim, cara, esse aqui, se eu tivesse mudado um pouquinho, teria tido um efeito melhor, mais rápido, ou evitado alguma dor de cabeça. Um dia é uma armadilha para quem quer empreender com aula de música. Na verdade, é o seguinte, ó, eu sou um cara muito sortudo, privilegiado também em vários aspectos, seja pelos meus relacionamentos, por todas as condições que a vida me deu também. E eu nunca tive uma cagada, uma coisa que me fez assim, nossa, isso aqui não pode. Mas justamente porque eu também sempre fui muito medroso, então todos os passos sempre foram muito calculados. E eu nunca me deixei levar por promessas. Não que eu não me animasse, tentava, mas eu nunca me deixei levar por promessas de crescimentos rápidos sem ter um esforço apropriado, entende? Sim. Que é uma coisa que muita gente cai hoje. Eu vejo muitos profissionais caindo na promessa, às vezes, de dinheiro rápido, dinheiro fácil, na internet. Isso foi uma coisa que eu sempre evitei, apesar dessas coisas sempre baterem muito a porta, entende? Então, enfim, eu sou sortudo porque eu nunca tive esse momento, mas também porque eu fui sempre precavido. E eu acho que essa é uma coisa que a gente sempre teve o nosso crescimento muito gradual. E respeitar esse crescimento gradual, na verdade, foi algo que tem sido bacana até hoje. Muito bom. Cara, para fechar, alguém que quer começar a estruturar sua escola, sua metodologia, dar aula, seja online, seja presencialmente, 3 dicas que tu pode dar para alguém que quer começar hoje, que está pensando, "Ó, quero viver disso", o que ela deve fazer? Ó, então vamos lá. Quer começar a dar aulas de canto, quer viver, talvez, através das aulas de canto, através da música? Primeira coisa, estuda bastante. Precisa estudar a tua própria voz para entender como que é o processo de aprender a cantar, de aprender a dominar técnicas, às vezes, que tu não domina. Estuda também sobre a fisiologia da voz, estuda sobre como que o corpo se comporta ao produzir voz. É muito importante isso. E estuda também sobre uma série de disciplinas que versam sobre aprendizagem, como ensinar, como que as pessoas aprendem e tudo mais. Então, quanto mais puder estudar, melhor, tá? Começa pequeno, vai no garantido. Se precisar começar numa escola de música, vai para ter clientela, forma clientela, vai indo gradualmente. E outra dica, bicho, nunca deixa ninguém dizer que tu não consegue, porque isso é muito importante. E nesse meio tem muita gente que vai chegar e vai dizer isso para ti. Eu já ouvi isso também. E vai conseguir sim, é só se manter no caminho, retinho, estudando, fazendo tudo direitinho, que vai dar certo. Estudar e trabalhar não tem erro, né? Não tem erro, Se bicho. estuda e trabalha, não tem Não tem erro. erro. Acontece. Acontece. Demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas acontece. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Papo legal, que aula boa. Me fizesse passar vergonha aqui, mas tudo bem, não vou gostar menos de ti por causa disso. Tá? Fica à vontade para deixar os recados finais aqui para nossa audiência. A gente vai deixar as tuas redes sociais, Tá bom. o site do Full Voice, o canal no YouTube, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas fica à vontade também para se despedir e dar tuas considerações finais. Beleza, mais uma vez, obrigado, Davi, por esse papo. Gostei, adorei
Na verdade, por diversas razões, adorei a gente poder bater esse papo. E um prazerzaço estar aqui. Que legal que a gente conseguiu se encontrar para fazer isso. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, do trabalho que o Full Voice vem desenvolvendo, segue a gente nas redes sociais, @Full Voice Institute, isso tanto no Instagram, no YouTube, no TikTok também. Vai encontrar dicas de canto, dicas de voz para quem quer aprender a cantar ou para quem quer elevar o nível da sua técnica vocal. Vamos para cima. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Deixando um recado, a gente falou no início do episódio, mas de novo, reforçar. Tens uma equipe comercial, está com dificuldade de planejar a tua operação, está com dificuldade de conseguir o teu resultado, a tua meta. A gente tem um e-book aqui da Dom, que é Planejamento Comercial na Prática. A gente vai te ajudar a identificar os principais gargalos que estão impedindo tua equipe de alcançar aquele resultado que tu planejou alcançar e como tirar do papel o planejamento e executar de verdade. Então, Planejamento Comercial na Prática, tem um e-book aqui, vai ter o link, vai ter o QR Code. Convido vocês para conhecerem. No mais, muito obrigado e quarta-feira a gente vem com mais um episódio do SEO Sniper. Valeu!